Bom dia, galera do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que o final de semana tenha sido maravilhoso, né? E vamos aí iniciar a nossa aula. Hoje nós teremos 3 atividades de língua portuguesa, matemática e educação física, certo? Iniciaremos com língua portuguesa. Nós vamos aí dar continuidade ao nosso livro. Faremos hoje as páginas 54 e 55, certo? Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer um fechamento com vocês da atividade que nós fizemos na sexta-feira sobre o texto Ostra, Feliz Não Faz Pérola, né? Que vocês fizeram uma pesquisa sobre o significado da palavra resiliência. E vocês perceberam que resiliência é a capacidade de superarmos, né, momentos difíceis, mesmo quando a situação é complicada, mesmo quando a situação inesperada. A resiliência, né, que nós desenvolvemos ao passar por esses momentos difíceis nos fazem ter a capacidade de superar, né? Então, eu queria muito deixar essa reflexão que não nos falte resiliência em nossa vida, né? E também pedir que vocês enviem, né, a construção das ostras que vocês fizeram, certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá colocar o nosso livro na página 54. Porém, contudo, entretanto, vocês, para relembrar, vocês vão ler novamente o texto depois da página que inicia lá na página 44, a aula das fadas, que tinha Saltito, que estava aprendendo a voar, né? E que o amigo empresta um boné que ela acredita ser mágico. Lembram, né, dessa história? Então, só para relembrar, leiam novamente para que vocês possam fazer as atividades aqui da página 54 e 55. Mas eu vou explicar para vocês. Eu já dei aqui um resuminho básico da história e vamos lá para a página. Então, começamos assim: Caminhos da língua. Diálogo entre as personagens. Primeiro, releia esta fala do texto, a aula das fadas, e observe o verbo em destaque. Vamos começar a aula, minhas filhas, disse a fada da fonte. Vocês reparem que o disse está em negrito, está em destaque, né? Então, verbo, o que seria um verbo? Verbo indica ação. Quando ela disse, ela fez uma ação, ela falou, né? Ela disse algo, né? Então, olha lá, repare no verbo em destaque, disse. Qual dos verbos a seguir poderia substituir o verbo em destaque, mantendo o mesmo sentido da frase? Aí, comeu, falou ou gritou? Qual que tem o mesmo sentido que disse? Aí, esse é fácil, né, gente? Vamos lá. 2. Os trechos a seguir foram extraídos do livro, ou seja, foram retirados do livro Sapinho, O Segredo do Bosque Encantado. Complete-os com os verbos do quadro abaixo que melhor indique as situações dadas, né? E tem uma dica aqui, ó. Verifique se as palavras combinam com a personagem, combinam com o que a personagem está falando. Somente depois disso encaixe as palavras nas frases. Então, vamos lá. Aqui nós temos 4 verbos. Recomendava, aplaudiram, gritaram e perguntou. Repare que todos esses verbos indicam ação. Uma ação de recomendar, aplaudir é uma ação, gritar é uma ação, perguntar é uma ação, né? Então, vamos ler aqui essas 4 frases e vocês vão ter que encaixar esses verbos nessa. Adoro voo, pluma. Aí tem o espaço, as fadinhas. Qual que fica melhor aqui, né? Que bom! Adoro voo pluma. Tararã, as fadinhas. B. Cuidado com a aterrissagem, hein? Tararã. Aí vocês vão ter que achar aí a melhor colocação para esses verbos. Saltito caiu na lagoa. Tararã, as irmãs. Para que fingir que é mágico? Pararã, a fada da fonte. Então, se vocês perceberem bem o contexto
das frases, vocês não vão ter problemas em encaixar os verbos corretos, tá? Vamos lá para o terceiro aqui. Os verbos que você usou na atividade anterior são exemplos de verbos que servem para o narrador anunciar ou explicar a fala das personagens. Esses verbos têm o mesmo sentido? Quer dizer, recomendava, aplaudiram, gritaram, perguntou, eles têm o mesmo sentido? É tudo a mesma coisa? Isso é fácil, hein, gente? Bora lá. B. Suponha que, na atividade 2, em vez dos verbos usados pelo narrador, aparecesse sempre o verbo disse ou disseram. A seguir, experimente ler as frases dessa maneira. Então, vamos lá. Que bom! Adoro voo pluma, disseram as fadinhas. Cuidado com a aterrissagem, hein? Disse. Saltito caiu na lagoa, disseram as irmãs. Para que fingir que é mágico? Disse a fada da fonte. Usando sempre as palavras disse ou disseram, o leitor teria detalhes a respeito de como as fadas se comportavam? Dê um exemplo e comprove a sua resposta. Minha gente, esse aqui, o livro, ele está analisando a sua capacidade de percepção. Então, olha só. Vocês já estão vendo aqui que disse e disseram não está cabendo, não está combinando com as frases. Então, é obviamente que disse e disseram para todas essas frases, né? Ela não vai dar detalhes, né, de como as fadas se comportavam. Então, aí a resposta é não, mas o exemplo você que vai me dar, você que vai pesquisar aí no livro para você poder colocar, tá certo? Então, bora lá. 4. Releia o trecho a seguir. Depois de explicar a lição do dia, a fada da fonte passou para a parte melhor da aula. Agora vamos subir naquela árvore e tentar o voo pluma, disse ela. Que bom, adoro voo pluma, aplaudiram as fadinhas. E aí vocês percebem que nesse retângulo tem circulado, né, um sinal conhecido na nossa língua portuguesa como travessão. O travessão, ele é utilizado nos textos quando o personagem vai falar. Quando indica a fala do personagem, a fala de alguém no texto, certo? Então, letra A. Qual é o sinal de pontuação usado na fala de cada personagem e que também separa essa fala da voz do narrador? Acabei de dizer para vocês, né? É o travessão, com 2 S's. Circule os travessões do texto acima. Ops! Eu acabei dando a resposta para vocês, né? Que no meu livro tem resposta. Mas aí é fácil, é só vocês circularem aí o travessão. Muito bem. Pinte o sinal de pontuação, então presta atenção. A letra A você vai escrever travessão, a letra B você vai circular os travessões, né, que aparecem no texto, e a letra C tá dizendo assim, ó, pinte o sinal de pontuação que aparece no final do trecho em destaque, em que o narrador usa o verbo passou para anunciar uma fala de uma personagem. Então, vocês vão procurar aí o verbo passou, né? E pintar o sinal de pontuação que o texto está dizendo aqui, tá? Isso é lá no texto, tá, gente? Não é aqui, não. Para vocês não ficar procurando aí o passou, porque aqui não tem, né? Tem que ir lá no texto, que inicia lá na página 44. E aí, vamos para que vai explicar para a gente para que serve, qual é a utilidade do sinal de pontuação chamado 2 pontos e o travessão. O travessão a tia Rosângela acabou de dizer para vocês, né? Mas nós vamos rever aqui. E nós vamos também agora aprender quando utilizar os 2 pontos, tá? Isso é muito importante, ainda mais para vocês que estão no 4º ano. Os sinais de pontuação são extremamente importantes dentro da construção de um texto. Então, vamos lá.
Quando o narrador anuncia a fala de uma personagem em um texto, usam-se 2 pontos no final do trecho. Observe. Então, ó, a fada deu grito de alegria. 2 pontos, né? E ele está indicando aí que vai ter alguém, né, que vai falar logo a seguir. Então, olha lá, os 2 pontos são usados quando o narrador anuncia que a personagem vai falar. E o travessão, olha, aparece antes da fala da personagem, ou para separar a fala da personagem da voz do narrador. Então, olha lá, que beleza! Antes do que beleza, tem aí o travessão. Eu ainda estou aprendendo a voar com mamãe. E é tão difícil, se arranjar um boné vai ser muito fácil. Então, aqui a gente está tendo aí a indicação da fala da fada. E como eu sei? Porque aqui a indicação veio através inicialmente dos 2 pontos. O narrador, quando ele coloca a fada deu gritos de alegria, 2 pontos, ele está indicando que alguém vai falar, né? Alguém vai ter alguma fala após esses 2 pontos. E aí o travessão indica aí a fala desse personagem. Mas o travessão também ele é utilizado para indicar a fala, né? E também para separar a voz do personagem com a voz do narrador. Se nós formos lá naquele retângulo do meio que nós circulamos os travessões, nós vamos ver o seguinte. Vamos lá na primeira frase. Agora vamos subir naquela árvore e tentar o voo pluma, disse ela. O primeiro travessão, ele está indicando a fala da personagem. Já o segundo travessão é a voz do narrador, disse ela. Disse ela, quem está falando é o narrador do texto, certo? Agora, nós vamos virar aqui e colocar na página 56 e 57. E aí está dizendo assim, olá, oralidade. Relato oral, memória de livros. No mundo dos leitores, é comum ter um livro inesquecível. Você também deve ter um livro de que goste muito. Caso não tenha, combine previamente com o professor uma visita à biblioteca da escola ou da cidade, se for possível, e escolha um livro. A leitura de vários livros nos permite descobrir de que tipo de histórias gostamos mais. Em uma roda de relatos, onde você vai falar sobre o livro de que mais gostou. Então, olha só. A oralidade é algo que a gente precisa trabalhar muito no contexto escolar. Assim como nós temos diversos tipos de textos escritos, como receita, texto jornalístico, carta pessoal, entre outros, né, tipos de gêneros de textos escritos, nós temos também diversos gêneros orais. Por exemplo, quando você está com seus amigos, você fala de uma maneira. Quando você está com os seus pais, você fala de outra maneira, né? Você não vai dizer aí para o seu pai ou para sua mãe, e aí, cara, beleza? Como é que você tá, né? Porque se seus pais forem que nem minha mãe, né? A gente vai ficar com a poupança dolorida por falta de respeito, não é verdade? Então, para cada tipo de situação, nós adequamos também a nossa fala. E na escola a gente também precisa aprender a usar essa fala de várias maneiras, certo? Então aqui o livro está nos propondo fazermos um relato oral, ou seja, somente pela fala, de um livro que nós tenhamos lido e que temos gostado muito. Então, vamos prestar atenção nas orientações desta atividade, tá? Então, vamos lá. Orientações para a produção. Separe o livro de que gostou de ter lido, se caso você não tenha ele, mas você tem na sua memória, né? Que você resgate aí as partes que você mais gostou, né? Se tem o livro, leia-o novamente para relembrar a história. Converse sobre esse livro com um familiar ou familiar, um conhecido. E nessa conversa, conte como escolheu o livro, quem o indicou, quanto tempo levou para ler, como você se sentiu ao ler esse livro,
Todas essas memórias servirão para você fazer um relato oral desse livro para os colegas. Então, isso aqui é um test drive, mais ou menos assim, para você construir o seu áudio, tá? Vamos agora para a preparação da construção desse áudio. Esse áudio ele vai ser feito e vai ser postado lá no nosso grupo do WhatsApp, certo? Então vamos lá. A preparação da fala, presta atenção. Planeje-se relembrando os itens que gostaria de relatar. Lembre-se de que é um relato de sua experiência e não um resumo do livro. Então, capriche na hora de falar sobre os fatos que mais marcaram a sua experiência de leitura. Você não precisa contar a história do começo ao fim, entendeu? Você vai falar sobre as partes que você mais gostou, sobre os momentos que te chamaram a atenção, que te despertaram nessa leitura, certo? Vamos lá. Você pode falar um pouco sobre o que leu, mas se for uma narrativa, evite dar detalhes e não conte o final da história, tipo spoiler, né, gente? Pois pode ser que os seus colegas se interessem em ler esse livro. 3. O seu relato deve expressar seu prazer pela leitura. Então é importante falar a respeito de questões como: por que eu gostei de ler esse livro? Que ideias e sentimentos ele despertou em mim? 4. Na roda de leitura, aguarde sua vez de falar. Leve o livro para a sala de aula e, se quiser, quando for a sua vez, comente um pouco sobre a capa, as ilustrações se houver. Você pode até mostrar algumas páginas. Isso se fosse presencial, né? Mas se você tiver o livro, você pode tirar a foto e postar lá no grupo. Lembre-se de que os relatos de memória envolvem as experiências que as pessoas consideram importantes. Então, preste bastante atenção no que os colegas dizem e expressam. Faça silêncio e respeite o momento de fala de vocês. Se você quiser comentar ou fazer alguma pergunta sobre o livro que algum colega está apresentando, levante a mão e aguarde sua vez. Né? Apesar que a gente não vai ter esse tipo de conflito, porque cada um vai postar o seu áudio, né, no grupo. E dessa forma ninguém vai desrespeitar a fala de ninguém, né? A cada relato, anote as ideias principais do que foi apresentado. E olha só que interessante, vamos para a parte melhor, que é a avaliação desse momento. Para avaliar esse momento, forme duplas com um colega, você pode interagir com os colegas do grupo, converse sobre o que acharam mais legal dos relatos, quais livros se interessaram, né, em ler, e aí olha só que legal. Respondam aí, foi importante realizar essa atividade? Por quê? Isso aqui eu gostaria que vocês fizessem escrito no caderno. Depois que vocês construíssem um áudio, né, falando sobre essa leitura, falando das partes melhores dessa leitura, né? O título do livro, o autor do livro é importante, né? Então, depois você vai lá no seu caderno e responda essas perguntas finais da página 57, que diz: foi importante realizar essa atividade? Por quê? Eu apresentei o livro de modo claro, com entusiasmo? Você que vai se avaliar, né? Eu ouvi com atenção a respeito o relato dos outros colegas? Eu participei fazendo perguntas ou comentários sobre o relato dos colegas, né? Bem interessante. Então, por hoje, meus amores, em português, nós finalizamos aqui a página 54 a 57. Eu quero a construção dos áudios postadas no grupo também hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos abrindo aí o nosso livro de matemática. Hoje faremos a página 40 e 41, né? E aí vai estar escrito aí no livro de vocês, cálculo mental. Vamos lá para o primeiro. Veja como Carla e Núria calcularam mentalmente o resultado da adição, né? Da soma. 4.320 mais 3.810 e complete. Adiciono 4.000 a 3.000, obtenho... Aí vocês vão calcular a adição aí. Depois adiciono 300 a 800, obtenho 7.000 mais 1.100 é igual. Agora só falta adicionar 20 a 10 dividido 20 mais 10 igual. Assim, 8.100 mais 30 é igual, né? Olha só que legal. Todos esses cálculos vocês vão tentar fazer mentalmente.
O livro está propondo que vocês façam o uso da cabecinha, certo? Então, vamos lá. O segundo balãozinho aí. 3.810 é um número próximo a 4.000. Por isso, adiciono 4.000 a 4.320. Obtenho... Calculo rápido aí na cabecinha. Como 4.000 tem 190 unidades a mais que 3.810, devo subtraí-las do resultado final. Para isso, arredondo 190 para 200 e tiro 200 unidades de 8.320. 8.320 menos 200 é igual... Muito fácil. Como 200 tem 10 unidades a mais que 190, adiciono 10 unidades ao resultado final. Então, 8.120 mais 10 é igual... Gente, muito fácil esse. Então, 4.320 mais 3.810 é igual... Tudo isso mentalmente, utilizando raciocínio, tá? 2. Calcule mentalmente o resultado das operações a seguir. Registre como pensou em cada caso. Então, aqui nós temos aí a letra A e a letra B, da página 40. O primeiro cálculo, 3.540 mais 2.830. Você vai colocar o resultado aqui. E nesse espaço, você vai dizer como você pensou para calcular, assim como as duas meninas dos balãozinhos acima, tá? 5.240 mais 1.970, certo? Também você vai colocar o resultado aqui e também vai dizer como você fez para chegar ao resultado, tá bom? Vamos lá para a página 41. Veja como Bruna e Felipe calcularam mentalmente o resultado de subtração. 2.100 menos 1.700. Então, diz assim, Felipe disse assim, subtrai o 1.000 de 2.100, obtenho 1.100. Desse valor, subtraio 100, obtendo 1.000. Por fim, subtraio 600, obtendo 400, que é o resultado dessa subtração, né? Ele foi, para chegar ao resultado de 2.100 menos 1.700, ele foi traçando aí cálculos mentais. Depois, a Bruna fez assim. Primeiro calculo 2.100 menos 2.000, obtenho 100. Como quero subtrair 1.700 e não 2.000, devo acrescentar 300 ao resultado que obtive. Assim, 100 mais 300 é igual a 400. Esse é o resultado da subtração, tá? E aí, olha só que interessante. Qual é o procedimento, né? O da Bruna ou do Felipe? E aqui, na página final, né, página 41, no exercício 4, diz assim, na adição, né, na subtração A, diz assim, 5.700 menos 2.800, você vai colocar o resultado, vai dizer como fez calcular para chegar ao resultado mentalmente. Na letra B, está 8.300 menos 4.500, você vai colocar o resultado aqui ao lado. Uma instituição arrecadou 1.200 carrinhos e 1.600 petecas para doação. Até agora, foram entregues 2.100 brinquedos. Quantos brinquedos ainda há para doação? Então, aqui você vai ler essa situação problema e vai também tentar resolver mentalmente quantos brinquedos ainda há para doação, certo? Então, em matemática, só são essas duas páginas, e português nós temos 2 páginas também para responder no livro e o áudio para construir da sua leitura preferida, tá? Temos também a aula de educação física, que hoje eu vou colocar um vídeo de um professor amigo meu, especialista em ginástica infantil,
e que vocês vão ter meia hora de exercício muito divertido, certo? Quero foto desses momentos aí da sua participação com o meu amigo, tá bom? E aí vocês vão ter meia hora de exercício muito legal. Vocês não vão nem sentir, gente, porque é muito legal mesmo, tá? E tem uma musiquinha do sorvete que vocês vão amar. Beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada pela participação de todos. Cheiro!